A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos muito alegres nessa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite, fazendo mais um momento da palavra do Senhor. E para mim é um grande privilégio poder nessa noite cumprimentar a todos os irmãos, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa falar contigo nessa noite. Uma noite onde Deus nos proporcionou o privilégio de juntos compartilharmos de uma palavra que o Senhor vai, nessa oportunidade, comunicar aos nossos corações. Hoje nós estaremos com um tema maravilhoso, um tema baseado dentro das Sagradas Escrituras. E hoje nós estaremos nos alimentando mais uma vez da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando um tema que chama muito a nossa atenção e é muito atual. Nós estaremos estudando a nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical, sabendo que, devido à alteração das nossas agendas, nós estamos efetuando o nosso estudo que acontece aos domingos. Geralmente nós estamos passando esse estudo na terça-feira à noite. Então já quero comunicar a você que o nosso tema de hoje é prosperando em meio à crise. Repetindo, o tema de hoje é prosperando em meio à crise. E nós estaremos hoje aprendendo com a história de um patriarca chamado Isaac, filho de Abraão. Quando nós observamos, meus amados e queridos irmãos, essa preciosa história, nós vamos observar que esse homem, juntamente com a sua família, vai passar por inúmeras situações, mas em Cristo Jesus foram vitoriosos. E nessa oportunidade nós estaremos observando os segredos existentes na vida desse homem de Deus. Mas antes disso, eu quero orar com você. Quero convidar você, juntamente com a sua casa, com a sua família, a estarmos tirando um instante, um momento, para estarmos meditando na palavra do Senhor. Mas antes disso, eu convido você a estar clamando comigo em nome de Jesus. Soberano, magnífico, glorioso e eterno Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de nessa oportunidade estarmos nesta live, entrando, Pai amado, Pai querido, na intimidade dos meus amados e queridos irmãos e fazendo a gloriosa exposição da Tua palavra. Que vidas venham ser alcançadas, que famílias venham ser transformadas e que lares mais uma vez possam reconhecer o eterno, glorioso poder que há no precioso nome de Jesus. Nós te agradecemos por este rico privilégio. Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos e engrandecemos ao nome do Senhor. Amém, meus amados? Nós estaremos então nos dirigindo ao nosso momento para a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada eu peço por gentileza que você abra comigo em Gênesis capítulo de número 26. Sim, Gênesis capítulo de número 26. Porque é em Gênesis que nós estaremos enxergando, através das Sagradas Escrituras, os fatos, os acontecimentos que compõem a vida de Isaac e como Deus agiu sobre a vida deste moço, a vida deste menino, que depois teve que, em sua caminhada, aprender a trilhar os seus passos na presença do Senhor. Então, meus amados, é em Gênesis, no capítulo de número 26, que nós vamos enxergar um momento exclusivo na vida deste homem. Assim como o seu pai Abraão, que também enfrentou uma crise em seus momentos que caminhava sobre a face da terra, um momento muito difícil na história do patriarca, que foi um momento, meus amados e queridos irmãos, de escassez, de fome, aonde também o patriarca, o pai deste homem, também passou por situações difíceis e também foi vitorioso na pessoa do nosso Deus. Agora, o jovem Isaac, constituído pai de família,
também vai enfrentar as suas adversidades. E agora também em Deus nós iremos aprender como foi que Isaac trilhou a sua caminhada e como este moço aprendeu a ser vitorioso na pessoa do nosso Deus. Nós vamos aprender, como eu já introduzi aos irmãos na nossa temática de hoje, que é prosperando em meio à crise. Sabendo, meus amados e queridos irmãos, desse contexto que está localizado na vida de Isaac, nós vamos nos dirigir ao verso de número 2 de Gênesis, capítulo de número 26. O verso de número 2 diz o seguinte, olha: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. É interessante que quando nós estamos olhando a vida deste homem chamado Isaac, o que me chama a atenção no verso de número 2 é de quem está dirigindo a voz a Isaac. Nós vamos observar que Isaac, servo do nosso Deus, vai andar debaixo de uma direção. E não é de uma direção, meus amados e queridos irmãos, sem pé e sem cabeça. A direção que Isaac está tendo é uma direção que o próprio Deus está o orientando. E a partir deste momento nós vamos ver que a caminhada de Isaac é uma caminhada dirigida pela pessoa do nosso Deus. E tudo que Isaac vai enfrentar, tudo que Isaac vai passar, tudo que Isaac vai vivenciar no seu cotidiano, nós vamos ver que ele vai vivenciar debaixo de uma orientação, debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra. Isso me chama muito a atenção, porque muitas das vezes nós entramos em situações, nós entramos em pelejas, nós entramos em batalhas, nós entramos em desertos, nós entramos em vales, e muitas das vezes os vales, desertos que nós estamos entrando, muitas das vezes nós estamos entrando sem a direção de Deus. Muitas das vezes porque queremos trilhar nossa caminhada da maneira que nós achamos, queremos tomar as nossas próprias direções, os nossos próprios caminhos, mas eu quero já lhe liberar uma palavra para você. A partir do momento em que Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrou na nossa vida, temos que aprender que há uma autoridade sobre nossas vidas. E andar debaixo das ordenanças dessa autoridade, meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, implica sim em muitas coisas. Tem muita gente saindo debaixo da orientação de Deus. Tem muita gente saindo debaixo daquilo que Deus estabeleceu para ele. E isso muitas das vezes é um perigo. Nós vemos muitas pessoas hoje tomando rumos e tomando caminhos que muitas das vezes Deus não mandou ele trilhar, Deus não mandou ele caminhar. E muitas das vezes tem situações que nós provocamos em nossa vida porque queremos andar segundo a nossa vontade, segundo a nossa direção. Mas aqui com Isaac, nós vamos aprender que as crises que Isaac vai enfrentar, as adversidades que Isaac vai enfrentar, os caminhos que Isaac vai enfrentar, tudo isso contribuiu para um amadurecimento na vida deste patriarca. E quando nós olhamos a trajetória da vida de Isaac, esse homem vai prosperar, ele vai crescer, ele vai se fundamentar na história como um patriarca, como um homem respeitado, um homem de visão, porque andou debaixo da autoridade de Deus. Então, meus irmãos, neste presente momento nós vamos aprender com Isaac alguns objetivos. E o objetivo da lição que nós vamos extrair da vida de Isaac é o seguinte: nós vamos destacar primeiro que o Senhor é conosco mesmo na crise. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, mesmo em momentos de crise, em momentos de vendaval, em momentos de tempestade, quando nós estamos debaixo da orientação de Deus, tenha a certeza, a plena certeza que quando você está debaixo da orientação de Deus, independente da situação que esteja ao teu redor, Deus é contigo. Segundo, nós vamos apresentar a importância da obediência do cristão. Porque, meus irmãos, estar debaixo da orientação de Deus requer obediência. Como nós vamos enxergar
várias situações que discípulos, homens de Deus enfrentaram. Situações, meus irmãos, que a princípio pareciam situações de morte. Pareciam que eles não iriam sair daquele ambiente, daquele momento. Mas por estar debaixo de uma palavra de Deus, a situação, o momento, a circunstância não dominou a eles. Eles não sucumbiram ao momento, à situação. Mas por estar debaixo da palavra do Senhor, mesmo nos piores momentos, onde a perspectiva era contrária, onde não se parecia que não ia se haver mudança, parecia que não ia se haver um escape, quando eles estavam debaixo da orientação do Senhor, mesmo o vendaval soprando, mesmo a fornalha aquecida, mesmo a cova dos leões, os leões famintos, os homens de Deus e servos do Senhor foram vitoriosos, aonde na realidade o ambiente era um ambiente de morte, aonde muitos morreram, aonde muitos deram errado, aonde muitos sucumbiram. Nós vamos enxergar Daniel saindo da cova dos leões intacto. Por quê? Porque estava debaixo da ordem do Senhor, obediência. Temeu ao Senhor, confiou no Senhor, e mesmo sendo lançado para a morte, em um ambiente que era para a morte, aonde a morte reinava, foram vitoriosos no momento da crise, porque andavam debaixo da ordenança de Deus, obedientes à voz do Senhor. Que possamos nós, irmãos, em nome de Jesus, adquirir essas mesmas características. Que possamos nós também aprendermos a sermos obedientes à voz e à orientação do Senhor, independente da situação que nós venhamos estar enfrentando. E nós sabemos que muitas das vezes há situações que não são fáceis. Há situações que o nosso emocional é testado. Há situações que a nossa fé é testada. Talvez você está do outro lado agora. E talvez você está passando situações, meu irmão, minha irmã, que talvez você está dizendo assim, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Eu quero te dizer uma coisa: aprenda a andar debaixo da ordenança do Senhor. Porque eu não sei qual é a crise que está te dominando, eu não sei qual é a situação que está te dominando, mas eu só sei de uma coisa: o Deus que nós servimos é Senhor de todas as coisas. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que independente da situação, do momento, da circunstância, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu aprendo que até mesmo a adversidade, até os momentos de crise, são importantes para o crescimento do servo do Senhor. Amém, meus irmãos? Que você venha crescer debaixo da visão de Deus. Que você possa contemplar, que você possa enxergar a visão de Deus. Que nossos olhos possam ser ampliados, que possamos enxergar com os olhos da fé, como o escritor dos Hebreus vai nos dizer, meus amados e queridos irmãos. E Isaac faz parte da galeria destes homens que confiaram no Senhor, destes homens que depositaram a sua confiança no Senhor, destes homens que não abriram mão da presença do Senhor, mas se manteram fiéis ao Senhor que tudo pode, ao Deus que é Senhor em todas as circunstâncias e todas as causas. Que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar neste momento. O terceiro objetivo da nossa lição, irmãos, nesse momento, é mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. E eu quero ampliar isso. Não somente no momento da crise Deus nos ampara, mas em todos os momentos somos agraciados pela misericórdia de Deus, pela longanimidade de Deus, pela bondade de Deus. Meus irmãos, se não fosse os atributos de Deus sobre a nossa vida, se não fosse a misericórdia, se não fosse a longanimidade, se não fosse a bondade, se não fosse, meus irmãos, a paciência de Deus para conosco, o que seria de nós? Lembra? Eu te peço por gentileza, lembra? Faz uma reflexão neste momento. Eu creio que você vai se lembrar de momentos em que Deus se manifestou na tua história. E se não fosse Deus na tua
sua e na minha história, o que seria de nós, irmãos? Então nós somos testemunhas deste Deus que ampara, deste Deus que é benigno, deste Deus que é amável, deste Deus que é imutável. E que você possa compartilhar comigo deste momento. Porque, irmãos, qual que é o segredo que nós estamos aprendendo aqui? Já nesse momento de lição, nós já estamos aprendendo que Deus ele é o mesmo em todos os momentos. Em momentos de bonança ou em momentos de crise. Não é a crise que vai desestruturar quem é Deus. Não é o momento da tempestade que vai desestruturar quem é Deus. Pelo contrário, nós vamos aprender aqui com Isaac, com outros homens na Bíblia Sagrada, como nós já estamos aprendendo, que Deus é Deus em qualquer momento. Que Deus é Deus em qualquer circunstância. Que Deus é Deus tempo e fora de tempo. O escritor dos Hebreus, no seu capítulo de número 13, no seu verso de número 8, ele vai falar um contexto que eu sou completamente apaixonado por ele, porque ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se você for pegar, você vai ver sempre eu mencionando isso, porque eu creio que o nosso Deus ele é imutável. Independente da circunstância, independente do momento, Deus continua sendo o mesmo. Então, quando nós olhamos para todo o contexto bíblico, nós vamos enxergar que em Gênesis capítulo de número 26, este homem está recebendo uma palavra de Deus na sua vida. E através da palavra que ele recebe de Deus, ele vai trilhar o seu caminho. O que eu aprendo com Isaac é que Isaac vai ter que viver as suas experiências. Abraão, seu pai, teve as suas experiências. Jacó, filho de Isaac, ele vai ter as suas experiências. Quando eu enxergo na vida desse homem chamado Isaac, nós vamos enxergar na vida desse homem um Deus presente, um Deus que está agindo na vida deste homem. E mesmo em vários momentos que Isaac vai enfrentar de adversidade, de tribulações, de angústias, de aflições, você vai ver esse Isaac tendo as suas experiências com Deus. Isaac tinha muitas experiências que já poderia edificar a sua fé, que são as experiências que o seu pai viveu. O seu pai recebeu uma promessa já avançado de idade. O seu pai passou por momentos de adversidades. O seu pai teve momentos de provações. E isso já seria fundamento para a vida de Isaac. Só que o que eu acho interessante é que Deus se relaciona com Abraão. Mas agora, no tempo de Isaac, Deus vai se relacionar com Isaac. E Isaac não vai viver das experiências do seu pai. Isaac vai criar as suas experiências com Deus. E é nos momentos de tanto de alegria quanto de tribulação, de crise, que Isaac vai aprender a confiar em Deus. E quando nós vemos em Hebreus, Isaac recebe um destaque na galeria da fé, e está registrado a sua história, porque Isaac também andou e viveu na presença de Deus. Então, irmãos, entenda que momentos de adversidade, de crise, geram crescimento para a nossa vida. Paulo vai dizer isso em Romanos. Quando Paulo pega Romanos, capítulo de número 5, Romanos, capítulo de número 5, Paulo vai nos ensinar algumas situações que são necessários nós passarmos. A partir do verso de número 3 de Romanos 5, Paulo vai dizer, olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é a tribulação? São coisas que vêm para nos desestabilizar. Crises, momentos difíceis, momentos de adversidades, momentos de angústia. Só que Paulo não se apegava, meus irmãos, a um Deus, somente um Deus de bonança. Paulo se apegava a isso aqui, ó. Paulo se apegava num Deus de Deuteronômio 20, verso 4, que é um Deus que vai conosco. Paulo se apegava a um Deus, meus amados e queridos irmãos, a um Deus de 1 Crônicas, capítulo 18, verso 6, que é um Deus que nos guarda.
Paulo se apegava a um Deus, meus amados e queridos irmãos, de 1 Crônicas 29:11, que é um Deus de vitória. Paulo se apegava, meus irmãos, a um Deus que está registrado em Provérbios 21:31, que vai dizer que o Senhor, que é do Senhor, que vem a nossa vitória. Primeiro, ele se apega a um Deus que é um Deus de vitória, que é um Deus que é o dono da vitória. E agora ele está se apegando a um Deus que vem com a vitória. Paulo está se apegando, meus irmãos, ao que ele vai dizer em 1 Coríntios 15:57. Deus que nos dá a vitória mediante ao seu Filho amado Jesus Cristo. E quando nós lemos em 1 João 5, verso 4, que aquele que é nascido de Deus venceu o mundo. Quando Paulo está falando agora em Romanos capítulo 5, verso 3, Paulo está se baseando a isso tudo. Que não é a tribulação, não é essas circunstâncias que vai impedir o agir de Deus. Mas Paulo está dizendo, olha, em Deus eu aprendo que a tribulação, ela me produz paciência. E a paciência é experiência, e a experiência é esperança. Só que Paulo fala que isso tudo se inicia em momentos de adversidade. Aí Paulo vai falar em Romanos capítulo de número 8, verso de número 31 em diante, que é um texto que todos nós conhecemos, que é o cântico da vitória. Paulo começa a louvar, começa a exaltar, começa a engrandecer. Paulo agora se coloca como um cantor, como um adorador, e ele começa a louvar dizendo, olha, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo começa a dizer, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Oh, meus irmãos, ele vai dizer no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Olha só a série de situações que Paulo está descrevendo e que Isaac vai viver. Paulo está dizendo, será que é a tribulação? Será que é a angústia? Quantas das vezes, irmãos, a tribulação, ela vai nos produzir também um peso de glória, porque ela vai nos gerar paciência. Mas sabemos que muitas das vezes há transtornos, há angústias que estão afligindo a vida de muitas pessoas. Porque Paulo está dizendo, olha, será que vai ser a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Porque quem sabe você está nesse momento, enfrentando essa angústia, essa aflição, uma alma abatida, o coração apertado. Quem sabe você olha para os teus projetos, para os teus sonhos, e você não tem perspectiva, não tem esperança. Quem sabe alguém está entulhando os teus poços como foram entulhados os poços de Isaac. Quem sabe agora, meu irmão, esse momento de angústia, esse momento de aflição, esse momento de reclusão, este momento de individualidade, onde nós temos que viver agora separados. Quem sabe os teus poços estão sendo entulhados. E quem sabe nesse momento você não tem perspectiva. Eu quero que você entenda que Deus trabalha e Deus utiliza vários métodos para o aprendizado daqueles que o chamam de Senhor. Você vai ver que no tópico de número 1 da nossa lição, Deus tem uma pedagogia. A grosso modo, dizendo, a pedagogia ela é uma arte de você fazer com que o indivíduo compreenda, entenda um ensino. Quando nós falamos da pedagogia, é o processo de ensino-aprendizagem, a grosso modo falando. Claro que o leque se amplia, mas a grosso modo é o processo de ensino e aprendizagem. E para que isso aconteça, Deus vai se equivaler de inúmeros métodos para ensinar, para conduzir, para produzir no servo, no cristão, no obediente. Ele vai se equivaler, ele vai utilizar de vários métodos para o crescimento, o amadurecimento das nossas vidas em sua presença. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos enxergar
que há inúmeras situações que Jesus conduziu seus discípulos e cada situação promoveu na vida dos discípulos um ensinamento diferente. Os discípulos, ao andarem com Jesus, reconheceram que Jesus ele é Senhor de todas as coisas. E no momento em que a tempestade soprava, os discípulos, antes da tempestade, tinham uma visão de Jesus. Mas depois da tempestade, os discípulos perguntavam-se: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? A tempestade produziu na vida dos discípulos um ensinamento. A tempestade produziu na vida dos discípulos um ensinamento. E muitas das vezes, os nossos desertos, os nossos vales, os nossos momentos de subidas e descidas, muitas das vezes nós questionamos. Mas eu vou aprender nas Sagradas Escrituras que Deus se equivale de inúmeros fundamentos para produzir ensinamento na vida dos seus servos. E quando nós entramos dentro desse processo, nós vamos ver que Abraão, no tópico 1.1, tópico 1.2 e tópico 1.3, Deus vai ensinar em alguns processos, em alguns momentos, Deus vai ensinar a Abraão a viver pela fé, a experimentar uma vivência em sua presença. Só que com Isaac, filho de Abraão, Deus vai ensiná-lo de outra maneira. E Deus vai se equivaler, se utilizar de outros métodos na vida de Isaac. Há situações que nós olhamos como o caso da fome. Abraão enfrentou essa situação. Isaac vai passar por essa situação. Jacó depois vai enfrentar isso com seus descendentes. Mas a vida desses patriarcas não se limitaram só à mesma experiência. Mas Deus mostrou para eles momentos de crise. E Deus utilizou desse momento de crise, a fome que aconteceu nos tempos de Abraão, nos tempos de Isaac, nos tempos de Jacó. A fome se repetiu. Só que a forma de ação de cada patriarca foi diferente. E Deus utilizou o mesmo método. Deus se equivaleu da mesma situação. Mas a forma de ação na vivência de cada um foi diferente. Então, quando eu olho para esses momentos, eu vou aprender que Deus é um Deus de recursos. Porque Abraão, Isaac, Jacó vão se equivaler de recursos disponibilizados por Deus, aonde Deus utilizou homens, nações, povos para suprir a necessidade dos seus servos. Mas Deus não isentou seus servos de terem que passar por esses momentos. E eu quero que você entenda isso. Há momentos que precisamos passar. Por mais que Abraão fosse amigo de Deus, por mais que Lázaro, por mais que Marta, por mais que Maria. E a Bíblia diz que Jesus amava esta família, mas eles vieram a enfrentar um momento de crise. E foi no momento da crise que, quando Deus se revelou na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó e depois, posteriormente, na vida de Marta, Lázaro e Maria, eles experimentaram um Deus de recursos, um Deus que a situação que parecia não ter mudança foi transformada pelo Deus que tem poder diante de toda e qualquer situação. O que eu quero lhe introduzir? Que precisamos aprender com as situações que Deus promove. As situações que são promovidas, como o próprio apóstolo Paulo diz, gera experiências na nossa vida. E mesmo os momentos de tribulação, mesmo os momentos de adversidade e de dificuldade,
Esses momentos são fundamentais para o aprendizado de todo aquele que decidiu em seu coração servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Jesus nos disse é: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Primeiro Jesus fala de renúncia. Renunciar a quem sou. Aprender que no reino de Deus os meus valores são superficiais. E aquilo que parece desprezível, como é ao olhar para uma cruz, que aos nossos olhos é uma madeira, aos nossos olhos é um símbolo de morte. Mas quando Cristo tomou a cruz, aquilo que parecia, meus amados e queridos irmãos, vergonha, zombaria, chacota, se tornou um símbolo, um sinal, porque foi naquela cruz que, ao Cristo ser crucificado, abriu-se o véu foi rasgado, e naqueles momentos de aflição, de dor, de agonia, Jesus Cristo, talvez quem olhava dizia: lá vai mais um, lá vai o humilhado, pregou a tantos, ensinou a tantos, curou a tantos, e quantos achavam que aquilo ali era um momento de derrota, na realidade o valor era imensurável, porque na via dolorosa, naquele momento de dor, Isaías vai nos dizendo que enquanto não entendiam que aquilo ali na realidade, a visão terrena, natural, parecia um momento, meus amados e queridos irmãos, de derrota, de escárnio, na realidade era a vitória sendo consumada, a libertação, a salvação, a cura, a transformação sendo liberada. Mas quem olhava dizia: curou a tantos. Mas um momento que parecia um momento de tristeza, de dor, um momento vexatório, aos olhos naturais, aos olhos humanos, parecia isso. Mas na realidade, a cruz que Jesus carregava, ele estava trazendo a vitória para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, os momentos de angústia, os momentos de aflições, os momentos de desespero que esses homens enfrentaram, trouxeram sobre as suas vidas um profundo ensinamento. E esses homens, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de adversidade, mostram-nos como vencer as dificuldades. Quando nós olhamos então para Gênesis capítulo de número 22, nós vamos enxergar, meus irmãos, um Abraão oferecendo a Isaac. E naquele momento, nós vamos enxergar um Deus trazendo recursos. Porque ao olhar para Abraão, viu um Abraão, meus amados e queridos irmãos, disposto a entregar o seu melhor na presença do Senhor. Aquilo que ele amava, aquilo que ele esperava, aquilo que ele desejava, ele abria mão para poder servir ao Senhor e apresentar ao Senhor aquilo que ele amava. Ele colocava diante do Senhor, dizendo: Senhor, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me presenteou, e ao Senhor eu entrego. Os irmãos estão entendendo que Abraão entendeu que Deus é um Deus de recursos, porque o escritor dos Hebreus está dizendo que Abraão cria que até depois da morte Deus era poderoso para trazer Isaac à vida. E aquele momento que era um momento de dor, era um momento de desapego, era um momento que ele estava entregando o seu melhor. Abraão cria que Deus era um Deus de recursos, independente da situação.
Ele sabia que o melhor lugar para Isaac estar era na presença do Senhor, era no altar do Senhor. E quando eu olho para Abraão, eu vejo um pai trazendo o seu filho, colocando o seu filho sobre o altar. Porque Abraão entendia que o melhor lugar para Isaac estar não era apenas no seu abraço, no seu afago, no seu cuidado. O melhor lugar para Isaac estar era no altar do Senhor. Aonde nós estamos conduzindo a nossa família? Porque quando eu olho para o livro de Jó, eu vejo também um Jó que acordava de madrugada e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. E o que eu acho interessante é que o sacrifício de Abraão vai gerar um Isaac que ora, um Isaac que clama, um Isaac que anda na presença do Senhor. Aonde nós estamos levando a nossa família? Aonde nós estamos conduzindo a nossa casa? Aonde nós estamos colocando o nosso lar? Porque eu vejo, como eu falei agora de Jó, eu vejo um Jó que acorda de madrugada dizendo: Senhor, se porventura a minha casa, a minha família, os meus filhos pecaram contra o Senhor, perdoa, tem misericórdia. Senhor, Tu és um Deus de recursos, Tu és um Deus de providência, tem misericórdia da minha casa. Oi, irmãos, se isso não é ensinamento, se isso não é aprendizado, aí quando Jó vai enfrentar uma crise, quando Jó vai enfrentar uma provação, olha a conduta de Jó. Jó, tu perdeu, meu irmão, tu perdeu tuas riquezas. Jó, tu perdeu o teu rebanho. Jó, veio um vento e destruiu a tua família. Teus filhos morreram, Jó. Jó rasga suas vestes, raspa sua cabeça e diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu que todos os recursos que ele havia granjeado não era dele, foi Deus que o deu. E se agora os recursos estão sendo tirados, Jó está dizendo: eu adoro ao meu Deus. Da mesma maneira, quando os recursos estavam à minha porta, quando os recursos estavam à minha mesa, eu adorava a Deus. E agora, no momento da crise, Jó, eu continuo dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 19. Jó, no meio de uma tribulação, no meio de uma diversidade, no meio de confrontos, Jó continua dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Você crê que Deus é um Deus de recurso? Você crê que Deus é um Deus de recurso mesmo que muitas das vezes os recursos não cheguem? Mesmo quando os recursos faltam? Mesmo quando você só tem lá um punhado de farinha e uma botija de azeite? Você crê que Deus é Deus para poder mandar a providência? Porque, irmãos, nós enxergamos nas Sagradas Escrituras um Deus que age em meio às crises. E mesmo quando os recursos se acabam, e mesmo quando os recursos se vão, nós ainda conseguimos enxergar que Deus é Deus para sustentar uma viúva, um menino e um profeta, com apenas a farinha e o azeite. Você crê que Deus é Deus? Que Deus é Senhor? Que Deus ainda consegue, mesmo em meio à crise, sustentar um povo? Oi, irmãos. Quando nós vemos o tópico 1.2, nós vamos enxergar a fé em meio à dor. Porque muitas das vezes nós temos a tendência de que em meio à dor, em meio à nossa angústia, desacreditarmos em tudo que Deus falou conosco. Quantas das vezes nós recebemos palavras, promessas de Deus, e quantas das vezes em meio à dor, em meio à angústia, em meio à aflição, em meio à provação, nós esquecemos da promessa de Deus? Quantas das vezes? Só que eu quero nesse momento, e eu gosto de fazer isso, convidar você a tirar um instante, um momento, e junto comigo, lembrarmos das promessas de Deus. Oi, irmãos. Lembra das promessas de Deus? Lembra das promessas de Deus?
Porque há uma promessa sobre a igreja de Deus, onde Deus diz que foi ao Pai preparar-nos um lugar. Mas haveria um momento em que ele voltaria. E Paulo diz isso, irmãos. E nós que ficarmos vivos, irmãos, Deus da glória. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15, verso 51, eis que vos digo o mistério, que nem todos nós dormiremos, mas nós que ficarmos vivos seremos transformados. Primeira coisa que eu quero pontuar, Paulo já na sua época, pouco tempo depois da ida de Cristo assunto aos céus, Paulo já dizia, e nós que ficarmos vivos seremos transformados ante a última trombeta, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará. E quando a trombeta soará, isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestirá da mortalidade. Então, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, então diremos: tragada foi a morte na vitória. Cristo nos convida a recebermos esta promessa nesta escola de ensino da sua palavra. Porque Abraão, porque Isaac, mesmo em seus tempos, onde a situação parecia, meus amados e queridos irmãos, uma situação onde era irreversível, esses homens vão experimentar o agir de Deus. Você sabia que Sara, mãe de Isaac, era estéril? Você sabia que a esposa de Isaac, ela também era estéril? Aí Isaac orou e Deus se manifestou. Você sabia que também Jacó vai enfrentar a mesma situação? E Jacó também, diante da presença do Senhor, vai receber uma providência? Meu irmão, a dor, mesmo em meio à dor, mesmo com os nossos poços sendo entulhados, como foi os poços de Isaac, aonde o inimigo se levantou, aonde o inimigo se colocou contra Isaac, aonde o inimigo se levanta para querer entulhar os poços de Isaac, e a crise reinando, a adversidade reinando. Isaac cava um poço dizendo: daqui eu vou prosperar, vem um inimigo e tampa. Talvez a gente se encontre nessa situação. Talvez você está a vento e popa, aí de repente você vê as coisas parando, você vê as coisas findando. Sabe o que Isaac fez? Isaac tampou o poço aqui, Isaac ia ali, cavava outro poço ali. Mas a terra é dura, está sem água, não tem condição, não tem solução. Isaac está cavando poço, Isaac está cavando poço, Isaac está cavando poço, Isaac está cavando poço. Isaac está dizendo: eu vou vencer em nome de Jesus, eu creio no poder de Deus, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à luta. E cavar poço, para quem sabe, irmão, não é fácil não, hein? Para quem pelo menos pegou uma enxada aí um pouquinho, já capinar um quintal, a gente já passa um aperto, tem que se virar ali, tem que ter uma destreza ali, já começa uns calos na mão. Aí você imagina, Isaac cavando um poço, o inimigo vem e entulha. Isaac cava poço, o inimigo vem e entulha. Isaac cava o poço, o inimigo vem e entulha. Só que eu vejo um Isaac esperando no Senhor. Eu vejo um Isaac crendo no Senhor. Eu vejo um Isaac mesmo no momento da dor, nas feridas que estão sendo feitas, das feridas que estão sendo, os machucados que estão surgindo, as bolhas que estão surgindo. Eu vejo um Isaac dizendo: eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. É possível crescer em meio às crises. E as crises proporcionam ensinamentos. Agora, qual tem sido a sua ação em meio às crises? Quando nós olhamos para o tópico de número ponto 2, você vai ver um Isaac
enfrentando as suas crises. Isaac enfrentando a esterilidade de sua esposa. Isaac enfrentando a fome que está vindo sobre a sua família. Isaac está procurando uma direção. Isaac está procurando um ambiente que lhe proporcionasse recursos. De repente Isaac ouve uma voz dizendo: não é tempo de descer para o Egito, Isaac. Não é tempo de trilhar esses caminhos. Não é tempo, Espírito Santo de Deus, não é tempo de você caminhar por este lugar. Isaac, não é tempo de habitar neste ambiente. Isaac, não é tempo de fazer esta aliança. Isaac, não é tempo de andar por este caminho. Anda em minha presença, Isaac. Aí você olha para um Isaac que se posiciona dizendo: andarei, porque ele, ao obedecer à voz do Senhor, Isaac está entre linhas. Isaac está, meus amados e queridos irmãos, implicitamente dizendo: eu ouvi, Senhor, e eu obedecerei a tua voz e andarei conforme a tua vontade. Mesmo que não esteja explícito dizendo: olha, isso, mas você vê na entrelinhas, implicitamente ao Isaac, ao obedecer. Isaac não fala nada, mas Isaac, ao andar conforme Deus quer, Isaac está dizendo: eu ouvi tua voz e eu obedeci. E mesmo em momentos das crises. Porque a gente sabe que em meio às crises tomar decisão é algo, meus irmãos, completamente difícil. Isso é difícil para mim, isso é difícil para você. Porque as crises às vezes ofuscam o caminho. As crises às vezes não nos fazem enxergar os feitos e os acontecimentos e as realizações que nós temos. As crises às vezes, irmãos, só nos fazem enxergar a crise. E parece que em meio à crise, parece que a gente não consegue enxergar tudo aquilo que nós conquistamos. E a minha preocupação contigo é isso. Ao olhar para a vida de Isaac, eu aprendo que a obediência à voz do Senhor, a espera da resposta do Senhor é, meus irmãos, a estratégia que Isaac vai utilizar. Você quer vencer as crises? Aprenda a obedecer à voz do Senhor. Aprenda a obedecer o que Deus está lhe orientando. Aprenda a ouvir a voz daqueles que estão com autoridade, que foram constituídos sobre nós. Porque Deus não chamou, meus irmãos, bode, não. Deus não chamou, meus amados e queridos irmãos, rebelde, não. Deus chamou um povo que mesmo em momentos de trevas, de tribulação, convidou, chamou, resgatou, pagou um preço para que nós nos tornássemos ovelhas do seu pasto. E conversando hoje com o irmão estudando, falando a respeito de umas coisas, a gente brincando, orientando, aí ele falando a respeito de quando ele ministrou e falou um pouquinho, e isso me ressaltou para o momento que nós estamos aqui. Ele falou a respeito das características da ovelha. Explicou que a ovelha é um animal que precisa constantemente ser conduzida. Constantemente conduzida, por isso ela tem um pastor. Por isso o pastor usa um cajado. Por isso que o pastor se utiliza de animais, como os cães, para poder o auxiliar. E você vai ver que a ovelha obedientemente, ela vai ouvindo a voz do seu pastor e o pastor vai conduzindo. O pastor vai guiando ela. O pastor vai conduzindo. E quando a ovelha está trilhando os caminhos do Senhor, do pastor do Senhor, das autoridades que foram colocadas sobre ela, o risco desta ovelha se ferir, o risco dessa ovelha se machucar, o risco dessa ovelha se tornar uma presa é bem menor. Então quando Isaac, Espírito de Deus, quando Isaac anda debaixo da autoridade de Deus, obedecendo, Isaac vai passar pela crise.
Deus não vai isentá-lo da crise, Deus não vai transportá-lo da crise, mas Deus na crise estará com Isaac. Deus na crise orientará Isaac. Deus na crise sustentará Isaac. Deus na crise falará com Isaac. Deus na crise lembrará Isaac das promessas. Deus na crise sustentará o ventre da sua esposa. Deus na crise frutificará Isaac. Deus na crise fará com que Isaac cresça. Por isso a importância da obediência. Tema que nós falamos da importância lá na introdução. Então, irmãos, diante do cenário que Isaac está vivendo, tópico 2.3, diante do cenário que Isaac vive, o cenário era um cenário de morte. Se você estiver me ouvindo, prestando atenção, repita comigo: cenário de morte. De novo, cenário de morte. O cenário era de morte. Mas aonde a morte estava, o cenário, você vai ver a vida caminhando com Isaac. É igual, quem lembra aqui comigo, hein? Lucas escrevendo sobre a viúva de Naim. Vinha um cortejo fúnebre e do outro lado vinha o cortejo da vida. Quando o funeral se encontra com a vida, a morte bate em retirada e o poder do Senhor é glorificado sobre a vida daquele menino. Porque aonde a vida chega, a morte tem que bater em retirada. Irmãos, a Bíblia é muito linda. Porque até mesmo na morte, em Cristo Jesus, a morte, até a morte, se rende aos pés do Senhor. Porque mesmo este corpo terreno descendo à sepultura, a alma do indivíduo, ela vive em Cristo Jesus. Tem muita gente participando de duas mortes: a morte do corpo físico e a morte da alma. Mas em Cristo Jesus, quando Jesus diz, quando a Bíblia faz menção dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que Deus está dizendo é: eu não sou um Deus de pessoas mortas, mas eu sou um Deus de pessoas vivas. Quando Deus faz menção de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus faz menção de pessoas em que o corpo físico morreu. O corpo físico desceu à sepultura, foi ao pó. Mas a alma e o espírito, que o espírito volta a Deus, mas a alma não ficou perdida. A alma foi assunta ao céu, ao encontro do autor e consumador das nossas vidas. Então, quando nós fazemos menção de um Isaac, eu estou fazendo menção de um homem que mesmo em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às adversidades, frutificou e cresceu na pessoa do nosso Deus. Quando nós entramos no tópico ponto 3.1, 3.2 e 3.3, nós estamos fazendo menção de tudo aquilo que nós já meditamos. Isaac vai crescer em meio à crise. Isaac vai prosperar em meio às adversidades. Isaac, meus irmãos, Isaac vai reconhecer que a promessa de Deus é uma fonte inesgotável. Deixa eu repetir para você. A promessa de Deus é uma fonte inesgotável. As promessas de Deus, meus irmãos, elas são inesgotáveis. E mesmo o tempo, e mesmo a crise, ela não esgota os recursos da promessa de Deus.
Porque tem muita gente que talvez se desviou, se extraviou do caminho. E talvez eu estou falando contigo nesse momento. Quem sabe você desviou do caminho. Quem sabe você se afastou do caminho. Quem sabe, meu amado, minha amada, você agora tomou um outro rumo. Eu quero lembrar a você que a promessa de Deus, ela é inesgotável. Ela não tem fim. E hoje essa promessa está viva sobre a tua vida. Enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto a igreja não for tomada, enquanto a igreja não for retirada, primeiro, Deus tem mostrado que Ele é um Deus de recursos. Ele é um Deus de promessas. E a sua promessa está viva. E enquanto a igreja não for retirada, tomada, levada assunta aos céus, Deus está lhe concedendo esta oportunidade de você convergir. Porque quando nós falamos de arrependimento, arrepender-se é ter uma mudança de mente, uma mudança de consciência, de entendimento, e convergir para Cristo, porque o pecado, uma das traduções do pecado é errar o alvo. E talvez você está errando o alvo, pecando, errando o alvo. E talvez você está dizendo assim, não tem jeito para a minha situação, não tem jeito para o meu caminho, não tem jeito. Talvez o deserto já te consumiu, talvez a areia movediça desse deserto está sugando as tuas forças, e parece que quanto mais você tenta sair, quanto mais você tenta sair, quem sabe você está se afundando nessa crise, se afundando numa crise emocional, numa crise espiritual. Quem sabe você sente um vazio, quem sabe você nesse momento não consegue sentir o amparo de Deus. Eu quero lembrar para você que ainda há oportunidade nessa noite, nesse momento, nesta hora, nesse tempo que se chama hoje, porque o amanhã só Deus sabe, é Deus que proverá, mas o tempo que se chama hoje é um momento que Deus nos concede de revermos quem somos e experimentarmos. Se você puder fechar um instante os teus olhos, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero convidar você a experimentar a presença de Deus. Eu não estou falando, meu irmão, de qualquer coisa, não. Estou falando de experimentar a presença deste Deus aqui, ó. Esse Deus que está nas Sagradas Escrituras, que ao lermos o seu Espírito salta suas palavras ao nosso coração, nos mostrando a grandeza do seu poder. Eu quero convidar você a experimentar essa fonte que jorra para a vida eterna, como Isaac experimentou, como nós estamos experimentando. Você que ainda não aceitou a Jesus, ou você que se extraviou, há um momento que Deus concede para nós. E essa crise, este momento, ele traz um significado, um aprendizado para nós. Que possamos, meus irmãos, entender que a nossa prosperidade, para que a prosperidade, entenda o que quando eu falo de prosperidade, porque às vezes quando a pessoa fala de prosperidade, a gente pensa logo em poder financeiro aquisitivo. Prosperidade é ter uma saúde abundante. Prosperidade é ter uma família repleta, saudável, com saúde, porque tem muitos casamentos falidos, vivendo de aparência. Tem famílias vivendo de aparência. E Cristo não deseja que a tua casa, a tua família viva dessa maneira, porque Deus é um Deus que constituiu o casamento. Deus criou o casamento, Deus forjou o casamento, Deus abençoou o casamento frutificando, dando os frutos que são os filhos. E Deus convida você, meu amado, minha amada, a experimentar a excelência da presença de Deus.
E talvez nós precisamos nos arrepender. Não é um dia, não é somente no momento em que eu aceito, é todo dia tomarmos uma postura dizendo: Senhor, a tua graça, e sem a tua graça nós não somos nada, sem a tua misericórdia nós não somos nada, sem a tua presença nós não somos nada, sem a tua presença minha família não é nada. Precisamos disso todo dia. Não é só no dia que eu aceitei, não é todo santo, abençoado, magnífico dia. Precisamos aceitar a Jesus, para que se cumpra aquilo que Salomão vai dizer: que em todo tempo seja alva as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós precisamos aprender que a prosperidade vem do Senhor, e não somente uma prosperidade financeira, mas a abundância de dias, a abundância de saúde, a abundância de família, de lar, de tudo depende dele. Que possamos mudar a nossa atitude e que possamos aprender a enxergar que, mesmo em meio às crises, Deus está agindo sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Eu quero orar por você. Se assim você me permite, eu quero convidar você a enxergar como Isaac enxergou, que ele também precisava passar pelas suas situações, para que as suas situações gerassem sobre ele crescimento contínuo e constante. Que venhamos enraizar-nos em Cristo Jesus e que venhamos frutificar em sua presença, porque pelo fruto conhecereis a árvore, ou pela árvore, a árvore é conhecida pelos frutos. Então, meus irmãos, que árvore somos nós? Qual é o fruto que estamos gerando? Soberano Deus, eu te agradeço por este momento, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Que o teu poder, meu Pai, se aperfeiçoe sobre a sua vida. Que o teu poder, ó Pai, se aperfeiçoe sobre o seu lar. Que o teu poder, ó Pai, se aperfeiçoe sobre a sua família. Pai, nós cremos, ó Pai amado, que tu és um Deus de salvação. E que o Senhor pode confortar esse coração que quem sabe está aflito, Pai. Quem sabe essa alma está angustiada, quem sabe essa alma está chorando, quem sabe essa alma, Pai amado, está necessitada da Tua presença, do Teu poder. Nós cremos no poder da glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem trazendo calmaria, vem trazendo conforto, vem trazendo esperança, vem trazendo graça, mesmo em momentos das crises, mesmo nos momentos da adversidade, Pai. Que esta família possa enxergar em Ti a esperança, a luz, Pai, que esta família possa enxergar, quem sabe como José enxergou, Pai, que mesmo sendo vendido, que mesmo sendo traído, que mesmo sendo abandonado, ele ainda recebeu do Senhor, Pai amado, a lembrança das promessas que o Senhor havia feito. Que este lar, que esta família possa nesse momento receber o refrigério do Espírito Santo, Pai amado, que essa alma, ela possa ser confortada pelo Teu poder, pela Tua glória, não pelas minhas palavras, mas pela presença do Espírito Santo de Deus. Que esta alma que se rende, que esta alma que lhe aceita, possa neste momento, ó Pai, ser tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e cremos no poder de Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces comunhões do Espírito Santo de Deus estejam sobre a minha vida e a sua vida, não somente hoje, mas para todo, sempre até a volta de Cristo, onde em Cristo Jesus, na glória, contemplaremos a face deste Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém.